Nesta videoaula vamos falar sobre as regras de 3. A simples, inicialmente agora, e depois no outro videoaula a gente vai falar sobre a regra de 3 composta. Basicamente, sendo bem simplório na minha definição, a regra de 3 ela é simples quando conhecemos 3 valores e queremos saber o quarto valor. Basicamente é isto. Vamos pegar aqui um exemplo. Ó. Pedro comprou 6 caixas de lápis e pagou R$ 2,40. Quanto pagará se comprar 8 caixas iguais às primeiras? Bom, então nós temos aqui duas grandezas, ou seja, quantidade de caixas, certo? É uma grandeza, e o valor, o preço que ele pagou por essas caixas de lápis. Então veja bem, nós temos aqui 6 caixas de lápis a um custo de R$ 2,40, essas 6 caixas de lápis. Ele vai comprar 8 caixas, portanto vai pagar X reais. Bom, aqui a gente vai usar uma convenção, que depois a gente vai utilizar na regra de 3 composta, e esta convenção é, nós vamos convencionar que aonde tem o valor a ser conhecido, que é no caso o preço, nós vamos colocar uma seta para baixo. Isso é assim convencionado. E aí que vem a parte importante do problema. Se essas grandezas envolvidas forem diretamente proporcional, eu coloco a seta para baixo. Porque aí eu olho e digo, olha, seta para baixo, a grandeza é diretamente proporcional. Se a grandeza for inversamente proporcional, eu coloco a seta para cima aqui para me entender que a grandeza é inversamente proporcional. Tá, mas como é que eu vou saber se ela é direta ou inversa? Pensa assim, ó. Quando você tem uma grandeza aumentando e a outra aumentando, ela é direta. Quando você tem uma grandeza diminuindo e a outra diminuindo, a grandeza também é direta. Ela vai ser inversa apenas quando uma aumentar, uma grandeza aumentar, e a outra diminuir, certo? Então vamos lá. Aqui claramente percebe-se que aumenta, do 6 passar para 8. Essa a situação que foi envolvida aqui. Foi esse conflito que foi criado, né? Aumentar então as caixas a serem compradas. Ora, se ele vai comprar mais caixas, ele vai pagar mais por esse valor. Parece lógico, né? Que bom que fosse invertido, né? Mas não é. Quer dizer, quanto mais você compra, mais você paga. Aumenta aqui e aqui eu sei que vai aumentar. Então a grandeza ela é o quê? Ela é diretamente proporcional. Bom, e agora? Agora você faz assim, ó. 2,40 sobre x, que corresponde então àquela grandeza onde tem o valor a ser conhecido, igual, como você tem aqui isto acontecendo nesta mesma ordem, porque ela é diretamente proporcional, você coloca, mesmo que eu digo que as duas são para baixo, né? Então aqui você vai colocar 6 sobre 8 nessa mesma ordem, ok? Agora a gente faz aquela historinha aqui, ó, o produto cruzado, que a gente chama de produto dos meios é igual a produto dos extremos. Então você tem aqui o quê? 6 vezes o x igual a 2,40 vezes o 8. Portanto, o x é igual a 2,40 vezes 8 dividido por 6. Correto? O 6 passa dividindo. Bom, aqui nós podemos simplificar, ó. Dá para dar uma cortadinha aqui, aqui fica 4, aqui fica 3. Eu dividi, na verdade, isso por 2, né? Dividi por 2 aqui, por 2 aqui. Aí você tem 2,40 vezes o 4 dividido por 3, correto? Só que 2,40 dividido por 3, isto equivale a quanto? Ora, é como se nós tivéssemos aqui, né, um valor sendo 24 dividido por 30, seria a mesma coisa, né? Enfim, se nós simplificarmos isto, vai dar o quê? 0,80. Pensa como dinheiro, que fica mais fácil você entender. Pensa, é R$ 2,40, que tu vai dividir por 3, vai dar 80 centavos, né? 80 centavos mais 80 centavos, mais 80 centavos, correto? Que vai dar 2,40. Então você tem 0,80 vezes o 4. Isso aqui vai dar quanto?
Isso aqui vai dar R$ 3,20. Então, este aqui é o custo que temos em relação à compra de 8 caixas de lápis, ok? Vamos ver mais um exemplo de regra de 3 simples. Um automóvel desenvolvendo uma velocidade constante igual a 60 km por hora leva 4 horas para percorrer uma certa distância. Por um motivo qualquer, terá o motorista de efetuar a mesma distância em 3 horas. E aí vem a pergunta: qual a velocidade considerada constante para que ele faça o percurso no tempo que é previsto? Aqui estão as duas grandezas envolvidas, velocidade em quilômetros por hora e o tempo em horas. Então, essa distância que ele percorre em 60 km por hora, ele leva um tempo de 4 horas, correto? Só que ele quer percorrer essa distância em 3 horas. Aí pergunta-se qual é a velocidade dele em quilômetros por hora. O que eu faço aqui? Eu coloco uma seta para baixo, aonde tem o X assim convencionado. E aí lembrando, se a grandeza é direta, seta para baixo. Se a grandeza é inversa, seta para cima. Então vamos ver aqui. Pensem comigo. Se a esta velocidade, 60 km por hora, ele leva 4 horas, se ele tiver que fazer o percurso em menos tempo, certamente a velocidade que ele vai ter que empregar vai ser maior. Então o que acontece? Acontece que ele tem aqui menos tempo para fazer o percurso e maior vai ser a sua velocidade. Portanto, diminui o tempo, aumenta a velocidade, a grandeza ela é inversamente proporcional e aí a gente coloca a seta para cima para dar esse indicativo. E agora, como é que você resolve isto? A gente faz assim, ó, 60 dividido por x é igual a... Como a grandeza ela é inversamente proporcional, a gente tem que inverter esta razão. Em vez de colocar 4 sobre 3, a gente inverte e coloca 3 sobre 4, ok? Multiplicamos isso em forma de x aqui, né? Aquela propriedadezinha da proporção. X vezes 3 é 3 vezes o x e 60 vezes o 4. 60 vezes o 4. O 3 ali passa dividindo, ou tu divide toda a expressão por 3, como quiserem, vocês vão ter então assim, ó, 60 vezes o 4 dividido por 3, correto? 3 passa ali para cá dividindo. Dá para dar essa simplificadinha aqui, essa divisão vai ficar 20 aqui, aí você faz 20 vezes o 4, e 20 vezes 4 o que é? 80 km por hora. Pronto. Viram? Não parece muito razoável isto? Ora, se você quer fazer um percurso em menos tempo, você tem que empregar uma velocidade maior, ou seja, ele vai ter que andar 80 km por hora, certo? Vamos ver mais um exemplo de regra de 3 simples. 3 torneiras completamente abertas enchem um tanque em 1 hora e 30 minutos. Quantas torneiras iguais a essas serão necessárias para encher o mesmo tanque em 54 minutos? Temos duas grandezas envolvidas, quantidade de torneiras e o tempo que eu vou tratar em minutos, para ficar mais fácil de trabalhar nessa questão, né? Para a gente ter um padrão de unidade de tempo. Então eu tenho ali, ó, vou marcar aqui, ó, 3 torneiras, certo? Então você coloca aqui 3 torneiras. E aí, essas 3 torneiras enchem o tanque em 1 hora e 30 minutos. Mas nós sabemos que 1 hora, né? 1 hora vai corresponder a 60 minutos, certo? Então, quando você fala em 1 hora e 30 minutos, você fala, na verdade, em 90 minutos. Então, vamos colocar aqui o tempo em minutos, ó, 90 minutos, que é 1 hora e meia. Agora, eu quero encher este mesmo tanque, né? Como diz aqui, né? Quantas torneiras iguais a essas serão necessárias para encher o mesmo tanque em
54 minutos. Então aqui você tem 54 e aí eu tenho que descobrir quantas torneiras vão. Vamos colocar a seta para baixo, aonde tem o X, porque é assim convencionado. E agora vem um detalhe que é muito relevante. Será que a grandeza é direta ou será que ela é inversa? Pensem. Nós vamos encher um tanque e esse tanque ele leva 90 minutos com um fluxo de água de 3 torneiras, ok? Se nós quisermos encher o tanque em menos tempo, eu vou ter que ter o quê? Mais torneiras, mais fluxo de água. O que significa dizer isto? Que as grandezas são inversamente proporcionais, porque quando eu diminuo o tempo, e aqui a gente percebe isso claramente, de 90 passa para 54, a quantidade de torneiras vai aumentar. Então, diminui o tempo, aumenta as torneiras, a grandeza é inversamente proporcional. E agora o que eu faço? Agora eu faço assim, ó, 3 dividido por x é igual a 54 dividido por 90. Notaram que eu fiz a inversão da fração, perceberam? Por quê? Porque a grandeza ela é inversamente proporcional. E agora então a gente faz aquele produtinho em forma de x aqui, né? Produto dos meios igual ao produto dos extremos, enfim, vocês vão ter então x vezes 54 é igual a 3 vezes o 90, né? Pode passar o 54 para cá dividindo, ou dividir toda a equação por 54, enfim, você vai ter então isso aqui, ó, x é igual a 3 vezes 90 dividido por 54. Aqui dá para a gente fazer então 270 dividido por 54, né? 90 vezes o 370, e isso aqui vai dar 5. Ou seja, iremos precisar de 5 torneiras para poder então encher este tanque em 54 minutos. Vocês notaram por que a grandeza é inversa? Claro, né? Quanto menos tempo tu tem para encher alguma coisa, podia ser uma piscina, um tanque, mais fluxo de água tu tem que ter, ou seja, mais torneiras tu tem que ter. Aí pessoal, estou aqui para divulgar os 2 livros que eu já editei a respeito de matemática. O primeiro livro é um livro que apresenta 505 testes resolvidos de demais provas de vestibulares, prova do Enem, onde você tem ali a pergunta feita, o teste efetuado e logo em seguida, daquele bloco feito, você tem os testes resolvidos. O outro livro que nós temos aqui é o livro que envolve fórmulas e propriedades a respeito da matemática, ou seja, para aquele que vai fazer um concurso público, para aquele que vai fazer um vestibular, quer um acesso rápido a uma informação, você olha aqui, tem o índice, você procura lá, tem aquele acesso rápido. 2 livros disponíveis no nosso site blog matematica.com.br.